noite, meu nome é Maria Eduarda Vilar. Hoje eu vou introduzir o trabalho de hermenêutica jurídica, falando um pouco sobre brocádios. Os brocádios jurídicos, eles surgiram na Roma Antiga, onde se eram utilizados brocádios jurídicos para a introdução, e a percepção dos princípios e da cultura jurídica de maneira geral. Os brocádios jurídicos ressurgiram durante a Idade Média. Durante a Idade Média, principalmente com o apoio da Igreja Católica e com um dos seus principais percussores, o bispo Bocárdio, ele trouxe para a gente uma enciclopédia de brocádios jurídicos da maneira que hoje conhecemos. Os brocádios jurídicos com a fala, os brocádios latinos, e também uma síntese, de maneira de que esses brocádios fiquem de fácil entendimento para todas as pessoas. Diante desse contexto, os brocádios jurídicos no direito brasileiro, eles são utilizados principalmente por aquilo que já foi falado anteriormente, como uma síntese de princípios da cultura jurídica e de valores jurídicos representados nessas frases em latim. Essas frases, os brocádios, eles são principalmente utilizados para embasamento de teses e decisões jurídicas. Um dos principais brocádios jurídicos que temos atualmente é o brocádio jurídico utilizado no direito civil, que seria o brocádio pacta sunt servante. O brocádio pacta sunt servante, ele lembra a gente sobre a primazia dos contratos e como a gente deve realmente compactuar com esses contratos e fazer com que ele vá se valer. Esse é um dos princípios, dos entendimentos fundamentais para o direito civil. Aqui nesse trabalho a gente vai falar principalmente do brocádio jurídico. Pode passar, obrigada. A gente vai falar principalmente do brocádio jurídico em dubio pro réu. O indúbio pro réu, ele vai falar sobre a primazia de se observar os fatos. O que esse brocádio vai dizer para a gente? Na dúvida, se favorece o réu. Ou seja, se houver dúvida sobre a decisão, sobre se os fatos não estiverem bem argumentados para culpabilizar aquele réu, o que se deve fazer é a inocência, prezar pela inocência, ou seja, prezar pelo direito à liberdade daquele indivíduo e também prezar sobre o princípio da presunção de inocência. Diante disso, a gente tem o maior entrave dos brocádios utilizados atualmente, que são esses brocádios, eles devem se observar diante as normas práticas brasileiras, ou seja, ele deve estar em consoante com as normas, não sendo aplicados de forma arbitrária, sem observar as normas, culturas e etc. brasileira. Então, pode passar, por favor, o slide. Também a gente tem como fator principal dessas normas a utilização dessas normas de forma geral. Os ministros, de forma geral, falam que os brocádios eles devem ser utilizados de forma a que, no caso prático, eles ajudem os juristas a se localizar a interpretação das normas, mas não deixando com que os brocádios passam o valor principal, que seria o peso das normas. Diante disso, a gente pode passar para a Kathleen, que vai falar um pouco mais do habeas corpus e do brocádio em dubio pro réu. Boa noite, gente.
Agora eu vou falar sobre... Amiga, desliga o teu áudio que tá dando eco. Obrigada. Agora eu vou falar sobre o habeas corpus 84.078/MG do STF. Mas antes a gente introduz um pouco falando que no ordenamento jurídico brasileiro, o debate acerca do momento no qual pode ter início o cumprimento da sanção penal apresenta-se enquanto um dos temas mais sensíveis do atual cenário do direito constitucional e do processo penal brasileiro. Nesse viés, vamos ter os julgamentos do habeas corpus 84.078/MG vinculado ao Tribunal do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Mas pode passar o slide, amiga. Pronto. Mas tratando do caso concreto, objeto do supracitado julgamento, temos que o paciente, Omar Coelho Vitor, originalmente denunciado pela prática de homicídio qualificado tentado, ao ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado a uma pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em razão do reconhecimento do homicídio privilegiado. Contudo, após provimento de recurso de apelação do MP, do Ministério Público, mediante a realização de um novo júri, sua sentença foi fixada em 7 anos e 6 meses em regime fechado, ou melhor, em regime inicialmente fechado. Assim como a defesa interpor recurso especial e extraordinário, tendo o especial sido acolhido logo na origem, mas, simultaneamente à interposição de recursos pela defesa, o Ministério Público requereu o decreto da prisão preventiva do indivíduo, fundamentando-se no periculum libertatis, baseando-se no fato de o paciente, que era um renomado produtor de leite, ter anunciado a liquidação total de seu rebanho e maquinário agrícola, porque ele queria... Um caso que foi sustentado foi que ele liquidou todo o patrimônio para se evadir do país e assim evitar a aplicação da lei penal. Contudo, o juízo de origem acolheu inicialmente o pedido. Contudo, em sede liminar no STF, o então relator ministro Nelson Jobim suspendeu o decreto prisional ao constatar a falsidade da base empírica da acusação. Porque o que ele queria, na verdade, não era liquidar o seu patrimônio para evadir do país, evitar a aplicação da lei penal, mas o que ele queria era uma transferência com relação à atividade econômica que ele realizava. Então, ele queria uma migração econômica para o novo ramo de investimento. Afastada a natureza estritamente cautelar da prisão, restou ao plenário do STF avaliar o cerne da questão, que seria a possibilidade de manter o réu encarcerado unicamente em razão do acórdão condenatório confirmatório de segundo grau, diante da ausência de efeito suspensivo dos recursos extraordinários. Porque, tendo em vista que o ministro Nelson Jobim suspendeu o decreto prisional, ao constatar a falsidade da base empírica da acusação, que era justamente aquela questão de que ele não queria se evadir do país ou evitar a aplicação da lei penal, mas o que ele queria, na verdade, era fazer uma migração econômica para o novo ramo de investimentos. Aí, diante desse cenário, instaurou-se uma divergência jurisprudencial. De um lado, encontrava-se o artigo 637 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 27, inciso 2º da Lei 8.038 de 90, confirmando que os recursos para os tribunais superiores seriam recebidos tão somente no efeito devolutivo, autorizando a baixa dos autos para execução provisória da sentença, e do outro lado tinha a estruturação do voto do ministro Eros Grau, que foi o relator do mérito responsável por redigir o acórdão final, demonstrando o anacronismo e a ilegitimidade dessa interpretação frente a uma das normas hierarquicamente superiores ou cronologicamente posteriores. Ele baseou o seu voto, teve como fundamentação tanto a Lei de Execução Penal como a Constituição Federal. Na Lei de Execução Penal, ele tomou como base os artigos 105 e 147, que condicionam de forma literal e inequívoca o início da execução das penas, tanto privativa de liberdade como restritiva de direitos, ao trânsito julgado da sentença penal condenatória.
sendo a lei de execução penal uma lei posterior e especial, derroga materialmente o disposto no artigo 637 do Código de Processo Penal. E temos a Constituição Federal, que seu artigo 5º, inciso 57, de forma categórica, fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. O voto condutor ressalta o entendimento do ministro César... Pode manter nesse slide, amiga. O voto condutor ressalta o entendimento do ministro César Peluso na reclamação 2311, apontando que o inciso 57 não era uma mera declaração principiológica, mas um enunciado normativo de garantia, vedando ao legislador e ao julgador a imposição de qualquer sanção ou efeito gravoso definitivo cuja existência dependa da premissa da culpabilidade, antes que o Estado declare a certeza jurídica da infração, que é justamente aquele ponto de que o indivíduo só pode ser considerado culpado após o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Pode passar o slide. Um pouco sobre o relator principal do acórdão, que foi o ministro Eros Grau. Ele identifica a produção legislativa criminal da virada dos anos 80 para os anos 90 como um período marcado pelo repressivo insano em criações punitivas, suscitando que a supressão do efeito suspensivo de recursos penais, o advento da prisão temporária, a crueza original da lei de crimes hediondos, foram respostas causísticas ao Congresso Nacional ao pânico moral decorrente de uma grande repercussão midiática da época, que eram casos que foi do sequestro de duas pessoas, dois empresários, Albino Diniz e Roberto Medina, que foi algo de grande repercussão midiática. Então, houve essa pressão social para a implantação de medidas mais drásticas e mais gravosas em relação aos suspeitos. Vale ressaltar que, ancorado ao princípio da isonomia, o ministro Eros Grau recuperou a jurisprudência pacífica de ambas as turmas do STF, que admitiu veemente a execução provisória de penas restritivas de direitos, ou melhor, penas alternativas, da teor literal do artigo 147 da Lei de Execução Penal. Então, ele tomou como base outras jurisprudências que já tinham sido aplicadas, mas aplicadas no âmbito das penas restritivas de direito. E ele requeriu que fosse realizada uma analogia, uma isonomia material com relação a essas decisões, porque do mesmo modo que poderia ser aplicadas penas restritivas de direito, que são mais brandas, também podem ser aplicadas as penas privativas de liberdade, que são mais gravosas para o indivíduo. Então, a partir do referido precedente, o relator traçou um paralelo lógico e humanitário indispensável, retratando que o ordenamento proíbe a execução antecipada de uma pena restritiva de direitos, como eu já falei, uma pena mais leve, mais branda com relação à pena privativa de liberdade, mostrando assim um contrassenso jurídico absurdo autorizar a execução antecipada de uma pena privativa de liberdade, que é algo mais gravoso. Assim, dispensar o tratamento idêntico às situações paralelas que viola a igualdade material e a aplicação do direito. Pode passar o slide. Para concluir o voto, citando o renomado penalista Alberto Silva Franco, o voto denuncia que essa postura legislativa reacionária cedeu aos anseios de vingança das massas, erguendo um verdadeiro tribunal de exceção, capitaneado por setores da imprensa. Como eu falei anteriormente, nesse período dos anos 80 para os anos 90, houve grandes casos de repercussões midiáticas em massa com relação aos sequestros de dois empresários, como eu utilizei como exemplo, que houve essa questão desse verdadeiro tribunal da exceção, dessa exacerbação com relação às penalidades. Nesse âmbito, o voto do ministro Eros Grau, que foi o relator do mérito, responsável por redigir o acórdão final, no habeas corpus 84.078, consagrou-se como hino ao garantismo penal e à resistência democrática face aos movimentos de expansão do direito punitivo, demonstrando a incompatibilidade da execução provisória de uma pena, com o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal,
e com os comandos sistemáticos da lei de execução penal, de modo a reconduzir o indivíduo ao patamar de sujeito de direitos individuais. Então, ele fundamentou, como eu já tinha dito anteriormente, o seu voto tanto na lei de execução penal como na própria Constituição Federal, demonstrando que não poderia se aplicar penas provisórias, de caráter provisórios, a indivíduos que estão submetidos, que podem vir a ser submetidos a penas privativas de liberdade. É claro que pode sim aplicar a pena a pena provisória quando houver fortes indícios de sua necessidade. Então, quando houve o afastamento dessa questão, quando foi constatado que o indivíduo não queria liquidar o patrimônio para se evadir do país ou para evitar a aplicação da lei penal, mas o que ele na verdade queria era justamente realizar uma migração econômica, já foi afastada qualquer tipo de fundamentação ou justificativa que visasse a aplicação da pena provisória. Aí pode passar. Agora eu vou falar sobre os brocardos utilizados na decisão. Embora não utilizados em latim, todo o cerne do voto se baseia no brocardo e princípio constitucional de que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória, que é o indubio pro réu, como o Duda já tinha falado anteriormente. Assim, o ministro argumenta que a execução da pena privativa de liberdade, antes do esgotamento definitivo dos recursos, viola a dignidade humana e a isonomia, reforçando que antes do trânsito julgado, a prisão só pode ocorrer se houver estrita natureza cautelar, preventiva, temporária, flagrante, e nunca como antecipação de punição. Então, justamente o que eu tinha falado antes, que era de haver essa justificativa para a implementação da pena preventiva. Além disso, o relator utilizou o brocardo popular e histórico olho por olho, dente por dente, que é a lei do Talião, na verdade, desculpa, de forma crítica, alertando que o Poder Judiciário, em especial o STF, não pode ceder aos anseios de vingança das massas ou à pressão midiática que lincha os acusados em tribunais de exceção. Nessa perspectiva, permite a execução antecipada da pena apenas para dar uma resposta rápida à sociedade seria regredir ao estado da barbárie, do olho por olho, do dente por dente, violando a força normativa da Constituição, e não só da Constituição, do seu artigo 5º, inciso 57, se eu não me engano, mas também da própria lei de execução penal. Assim, os brocardos foram aplicados de modo a evidenciar o contraste intransponível entre o texto garantista da Constituição de 1988 e as práticas punitivas infraconstitucionais da década de 90. Desse modo, o ministro concluiu acolhendo a ordem do habeas corpus para assegurar que o paciente aguarde o julgamento final em liberdade. Então, o que ele decidiu foi que não seria aplicada a pena e que o indivíduo aguardaria o trânsito julgado para poder ser definitivamente condenado e começar a cumprir a pena privativa de liberdade que ele vai ter que submeter quando houver, de fato, a sua condenação. Agora, eu passo para minha colega. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, estão me escutando direitinho? Pode falar. Hoje eu vou falar sobre a metodologia clássica. Mais especificamente sobre o método gramatical, que também é conhecido como método literal ou exegético. A metodologia clássica da hermenêutica jurídica, ela basicamente é o conjunto de métodos utilizados para interpretar as normas jurídicas e compreender o seu verdadeiro significado. Esses métodos, eles auxiliam o intérprete na aplicação correta da lei, buscando decisões mais justas, mais coerentes e que essas decisões elas estejam de acordo com o ordenamento jurídico. Como cada método ele analisa a norma por um aspecto diferente,
eles são complementares e, normalmente, eles são utilizados em conjunto. A escola da exegese, ela foi a principal defensora do método gramatical. Ela surgiu na França após a promulgação do Código Civil francês de 1804. E essa corrente jurídica, ela defendia que a lei era a principal fonte do direito. Então, por isso, quando surgiu um conflito, o juiz ele deveria buscar a solução diretamente no texto da lei, procurando identificar a verdadeira vontade do legislador. E para isso se utilizava o método gramatical, que consiste em interpretar a norma a partir da análise das palavras utilizadas no texto legal. Nessa interpretação, tem 3 aspectos, eles eram considerados fundamentais. O primeiro é a linguagem empregada pelo legislador. O segundo é o significado das palavras e expressões presentes na lei. E o terceiro era o contexto da norma, observando sua estrutura e a sua relação com os demais dispositivos legais. Outro ponto bem importante é a utilização da linguagem comum. Já está no segundo slide? Passa para o segundo aí, por favor. Ok? A utilização da linguagem comum, que mesmo que o direito ele tenha uma linguagem bastante técnica, ele precisa ser compreendido por toda a sociedade. Porém, justamente por utilizar essas palavras de linguagem mais comum, fica meio aberto à interpretação. Uma mesma norma, ela pode dar margem a interpretações diferentes, o que exige um cuidado por parte do intérprete. Porque, por exemplo, na língua portuguesa, a gente tem uma palavra que ela significa várias coisas diferentes. Então, ao interpretar aquilo ali literalmente, várias pessoas poderiam chegar a uma conclusão totalmente diferente. Aí, na prática, o método gramatical ele continua sendo muito importante, pois ele é o primeiro passo para entender o conteúdo da norma. Ele é, assim, a linha de partida. Só que, atualmente, entende-se que ele não deve ser utilizado sozinho. Além do significado das palavras, é necessário considerar os princípios constitucionais, a finalidade da norma e as características do próprio caso concreto, garantindo ali uma aplicação mais justa e adequada ao direito. Concluindo, assim, a metodologia gramatical, a escola da exegese ela teve grande importância ao valorizar o texto da lei e a segurança jurídica. No entanto, hoje nós sabemos que a interpretação jurídica ela existe combinações de diferentes métodos, sendo o método gramatical apenas um ponto de partida. E agora eu vou deixar a palavra com Samuel para ele dar uma explicadinha no nosso caso concreto. Olá, gente. Boa noite. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, agora eu iria apresentar uma análise jurisprudencial sob uma perspectiva histórica e tecnológica. Bem, na década de 1990, o Brasil testemunhou a expansão acelerada dos serviços de telecomunicação e, paralelamente, o surgimento da captação clandestina de televisão por assinatura, conduta popularmente denominada do gato, fazer o gato. E, frente a esse fenômeno, o legislador editou a lei número 8.977/95, que disciplina o serviço de TV a cabo. Bem, contudo, em seu artigo 35, embora tenha rotulado a interceptação não autorizada de sinal como um ilícito penal, o legislador cometeu uma grave falha técnica legislativa. Não combinou qualquer preceito secundário, ou seja, não previu pena privativa de liberdade para a conduta. Diante desse vácuo punitivo, o Poder Judiciário foi provocado a manifestar-se. Instaurou-se, então, um severo dissídio pretoriano
e doutrinário que culminou no histórico julgamento do habeas corpus 97.261/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, sobre a relatoria do ministro Joaquim Barbosa, que definiu os limites intransponíveis da nossa hermenêutica penal. Pode passar para o próximo slide? Isso. O nó da controvérsia residia na colisão entre o princípio da dignidade penal, que exigia a proteção ao patrimônio das empresas concessionárias, e o princípio constitucional da estrita legalidade e da reserva legal, esculpido no artigo 5º, inciso 39 da nossa Carta Magna. Para contornar a ausência de pena na lei especial, a acusação em tribunais de instâncias inferiores tentaram submisir a conduta ao crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal, sob o argumento de que o sinal de TV por assinatura seria equiparável à energia. A resolução desse conflito exigiu do pretório excelso o emprego rigoroso do método gramatical e literal de interpretação. Sob a ótica semântica, o núcleo do tipo penal do furto é subtrair, verbo que pressupõe um desfalque material, onde a coisa é efetivamente retirada do poder de disposição da vítima. Em contrapartida, os verbos interceptar ou receptar, constantes na lei de TV a cabo, significam interromper ou captar sem autorização. Cientificamente, o sinal de radiofrequência ou dados não é consumido, não se esgota e não se diminui, independentemente do número de pessoas que acessem de forma simultânea. Portanto, fisicamente, o sinal não é energia e não pode ser armazenado como res furtivae. Por força de litariedade, o STF concluiu que a conduta amoldava-se a uma norma penal em branco e versa. Havia conduta ilícita, mas lhe faltava a pena. Nesse cenário de vácuo normativo, a imposição de uma sanção penal por analogia exigiria o recurso à analogia in male partem, uma prática expressivamente vedada pelo nosso ordenamento jurídico de cariz democrático. Por unanimidade dos votos, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem de habeas corpus para absolver o paciente, aplicando de forma intransigente o brocado jurídico que rege nossa apresentação. Nulo crime, nula pena sine lege. A tese fixada pelo STF determinou a atipicidade penal da conduta. O tribunal pontuou de forma cristalina que o sinal de TV a cabo não constitui objeto material de furto. Mais do que resolver um conflito patrimonial, o tribunal reafirmou que a percussão penal não pode ser instaurada sem um atendimento mínimo das garantias constitucionais vigentes. Dessa forma, o brocado nulo in crimen, nulla poena sine lege operou em sua máxima plenitude, como escudo e garantia fundamental do indivíduo contra o arbítrio e o império punitivo do Estado, consagrando a primazia da estrita legalidade sobre qualquer juízo de mera conveniência econômica ou social. Oi, gente. Boa noite, né? Então agora, dando continuidade, vou passar, né, para a análise do último caso, mas antes de fazer a análise, né, vou fazer uma breve contextualização sobre a metodologia pós-positivista, né, que surgiu no século XX, né, após as duas guerras mundiais, e ela buscava superar, né, ela buscava evidenciar algumas limitações do positivismo jurídico e também entender a função do direito no contexto dos horrores e das barbáries que foram vivenciadas, né, durante as duas guerras mundiais. Então, ele vem tentando aí, né, superar algumas ideias positivistas, como, por exemplo, a da separação, né, a diferenciação entre direito e moral,
E também a ideia, né, de que o direito é apenas o que está disposto no ordenamento jurídico, né? O direito é apenas o direito posto. O pós-positivismo ele vem tentando superar essas ideias. Então, ele passa a reconhecer os princípios, né? Ele passa a atribuir aos princípios uma força normativa, né? E os princípios eles passam a ser reconhecidos como normas, mesmo não estando explicitamente determinados no ordenamento jurídico. Então, a metodologia, né, hermenêutica pós-positivista, ela não vai apresentar um método fechado de interpretação, um método fixo. Ela vai defender, né, a importância de você reconhecer os princípios e os valores do caso concreto que vai ser analisado. Então, né, nessa perspectiva, os princípios eles passam a ter a função de garantir, né, a defesa dos valores, dos anseios, né, na verdade, eu esqueci a palavra, das demandas, né, das demandas, dos requisitos sociais que estão vigentes ali naquele contexto. Então, é por isso que não existe um rol taxativo de princípios determinados no ordenamento jurídico, porque se isso fosse feito, acabaria por engessar o direito, né? E essa característica de atualização, né, que os princípios têm, ela seria perdida, né? Então, os princípios eles vão sendo analisados a cada caso e de acordo com o contexto histórico, o contexto sociocultural que é vivenciado naquele caso concreto. Então, passando aqui para alguns pontos muito importantes, né, da metodologia pós-positivista. Um primeiro deles aqui que eu vou tratar é da diferenciação entre regras e princípios, né? Essa análise que foi iniciada por Dworkin, ela foi muito importante porque, tendo em vista, né, que tanto as regras quanto os princípios, elas são tipos de normas jurídicas, né? Então, essa diferenciação ela vai ser muito importante para guiar a interpretação e aplicação do direito na prática, né? Ela vai trazendo, né, um certo equilíbrio entre a segurança jurídica, que seria garantida pelas regras, e essa ideia, esse anseio pela justiça material, que seria garantida pelos princípios. De acordo, né, com Lene Louise Streck, né, no dicionário de hermenêutica, pode-se dizer, né, que as regras elas seriam aplicadas no tudo ou nada, né? Elas seriam aplicadas quando todos os seus pressupostos eles fossem identificados no caso concreto, né, que seria o método subjuntivo. Já os princípios, eles seriam aplicados assim, seria feita uma análise da dimensão de peso daquele princípio no caso concreto. É por isso que o conflito entre as regras, né, se for um conflito total, ele é resolvido por meio da invalidação de uma dessas regras conflitantes. Já o conflito entre princípios, como não tem como você invalidar um ou outro princípio, né, uma das formas de resolver é por meio da ponderação, né, o balanceamento, onde vai ser analisado, né, o peso desses princípios conflitantes naquele caso concreto. Essa é uma das formas, né, uma das teorias propostas para a resolução desse tipo de conflito, né, que seria a teoria de Alex, mas existem também outros métodos, né, que diz que essa diferenciação deve ser feita por coerência, né, qual princípio é mais coerente para o caso, mas enfim. Um ponto muito importante dessa diferenciação também, dessa análise, né, das regras e dos princípios, é que são conceitos que eles estão assim, tipo, muito relacionados, porque as regras, a natureza dela é mais ampla, as regras são bem mais amplas. Então, ela é mais porosa. Não existe uma regra que ela vá se encaixar perfeitamente completa no caso concreto, né? Não existe uma regra perfeita. Então, por isso, vai ser extremamente necessário que existam um ou mais princípios para ajudar a interpretação de uma determinada regra, né? Então, por isso que é um debate muito importante, porque são dois conceitos que estão amplamente relacionados, né? Acaba que um precisa bastante do outro. Um outro ponto central da metodologia pós-positivista é a ideia da inexistência de um grau zero de sentido. O que seria isso?
Essa ideia, ela vai dizer ela vai entender que o juiz, ele nunca vai ser 100% neutro em uma decisão. Por quê? Porque o juiz, antes de chegar ali para fazer aquela interpretação, ele teve diversas experiências pessoais, ele está inserido num determinado contexto, social, né? Ele vai ter a influência cultural na qual ele viveu a sua vida, então não tem como ele ser 100% neutro na tomada de uma decisão. E esse é um dos pontos pelo qual o pós-positivismo ele busca fazer essa superação da ideia positivista de separação, né, de diferenciação entre direito e moral, porque são conceitos que estão amplamente relacionados. Não tem como você separar 100% os dois, porque o juiz ele vai ter passado por vivências pessoais que vão acabar por influenciar no modo como ele interpreta os casos, né, do modo como ele chega às decisões. Então, né, já um pouco relacionado, né, com essa ideia, entra um outro ponto que eu também quis trazer aqui sobre a metodologia pós-positivista, que é a ideia da inesgotabilidade de sentido. Que o que seria? Ela vai entender que não existe uma forma única e imutável de você interpretar uma norma. Por quê? Porque, como eu tinha dito, né, no início, a sociedade, né, ela está em constante mudança, ela está em constante transformação. Então, acaba, né, que diversos fatores externos, eles vão acabar mostrando um novo sentido para ser analisado de cada norma. Então, uma norma, ela não vai ser interpretada da mesma forma ininterruptamente, né? Ela não vai ser sempre interpretada de uma mesma forma. De acordo com as transformações sociais, acaba mudando a forma como essa norma é percebida. Então, esse ponto, né, essa ideia, ela vai evidenciar muito a importância e o papel da hermenêutica jurídica. Por quê? Porque a hermenêutica que vai trazer as técnicas para se construir, né, para poder chegar em uma decisão adequada, né, aplicando as normas jurídicas nas particularidades do caso concreto, né, evitando que se cheguem a decisões subjetivas, né, que se tenha arbitrariedade. E é nesse ponto, já entrando nas ressalvas que devem ser analisadas no pós-positivismo. Por quê? Porque é nítido, né, que no pós-positivismo o juiz ele acaba ganhando mais liberdade para tomar suas decisões, né? Ele acaba tendo mais liberdade para poder interpretar o caso concreto. E esse fato, ele acaba abrindo uma certa margem para arbitrariedades, né? Ele acaba abrindo uma certa margem para decisões subjetivas. Então, esse é um ponto que tem que ser analisado com muita cautela. Por quê? Porque é nítido, né, que atribuir força normativa aos princípios acabou, né, sendo muito importante para adequar o direito às demandas sociais emergentes, né? Para que o direito ele fique sempre adequado ao contexto social que está sendo vivenciado naquele determinado momento histórico. Mas, além também, né, como eu tinha citado, ele ser muito importante também para ajudar a interpretar as regras, né, que são muito porosas. Mas o que tem que ser observado é que quando essa força normativa dada aos princípios, ela não é feita de uma forma racional, respeitando os limites legais, respeitando os limites constitucionais, com uma argumentação, uma construção argumentativa, uma fundamentação muito rigorosa, muito bem fundamentada, se abre uma margem muito grande, né, para o juiz ele acabar construindo decisões de forma subjetiva, né, com base em com base em interpretações individuais. Então, esse é um grande problema, né, que
que vai atentar contra a autonomia do direito. Que isso até se relaciona ao verbete que eu e Kathleen apresentamos, que era justamente sobre a autonomia do direito, onde eu lembro, né, que teve um trecho do livro do dicionário de hermenêutica, que Lênin Luiz Streck, ele vai dizer que ele não se opõe ao juiz atuar em defesa, né, da garantia dos direitos fundamentais. Só que quando essa atuação ela começa a ultrapassar os limites legais, né, isso acaba virando um problema, né? Isso acaba se tornando o ativismo judicial, né? E esse ativismo judicial, ele acaba sendo um atentado contra a autonomia do direito num Estado democrático de direito. Então, é um ponto que tem que ser analisado com muito cuidado, porque apenas atribuir força normativa aos princípios sem uma fiscalização efetiva de que isso está sendo feito de uma forma muito racional e responsável, né, com uma fundamentação muito bem estruturada, é um ataque à autonomia do direito e, portanto, né, contra ao Estado Democrático de Direito também. Então, agora, né, eu vou passar a palavra para a Jamile para ela fazer a análise do último caso, né, onde foi utilizada a metodologia hermenêutica pós-positivista. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Eu fiquei com a parte de detalhar e apresentar sobre a ação direta de inconstitucionalidade número 3.510. Ela foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2008, teve como relator o ministro Aires Brito. E o grande alvo dessa ação foi o artigo 5º da Lei de Biossegurança, e essa lei ela tratava sobre permitir que os cientistas usassem células-tronco embrionárias em pesquisas e terapias médicas no Brasil. E aí, por que essa questão ela foi parar no STF? O Procurador-Geral da República da época, chamado Cláudio Fonteles, ele entrou com essa ação contra o Congresso, alegando que a lei ela era inconstitucional. E qual era o argumento dele? O argumento dele era baseado estritamente em biologia. Ele sustentava que a vida humana ela começa no exato instante da fertilização, ou seja, na singamia. E aí, portanto, como naquela época, com os métodos científicos naquela época, a extração de células-tronco ela exigia quase que sempre a destruição do embrião in vitro. E aí o autor ele entendia que a lei ela autorizava o sacrifício de uma vida humana, pois para ele o embrião ele era considerado uma vida humana, o embrião estava sendo destruído e aquilo era uma vida humana em desenvolvimento. E aí ele afirmava que esse processo ele violava o direito à vida e o princípio da dignidade humana que estão previstos no artigo 5º da Constituição. E aí a gente pode passar para o próximo slide. A gente pode perceber que é um tema complexo, porque ele envolve ciência, ele demonstra conceitos jurídicos, conceitos científicos e conceitos bioéticos. Havia um interesse tanto científico, mas também havia um interesse social no tema. Então, o STF ele tomou uma medida inédita, que é que ele convocou uma audiência pública, e aí o tribunal ele abriu as portas para ouvir especialistas, e o debate ele se dividiu em duas frentes, digamos, dois blocos. O primeiro bloco é o bloco científico progressista e o segundo bloco, o bloco pró-vida e conservador. O bloco científico progressista, ele era o que era favorável às pesquisas. E aí a gente tem nomes representando como as geneticistas Maiana Zatz e Lídia da Veiga Pereira. E aí eles trouxeram 3 argumentos centrais. Primeiro, a pluripotencialidade das células. As células-tronco embrionárias, elas têm um pluripotencial. Elas podem se transformar em qualquer tecido do corpo. Então, elas são mais úteis, elas são mais versáteis e elas têm um resultado melhor com relação à pesquisa científica, enquanto as células-tronco de um indivíduo adulto, elas não se desdobram em todos os tecidos, então elas não têm essa versatilidade. Segundo,
a teoria do pré-embrião, que é que até o 14º dia após a fertilização, o embrião ele é apenas um blastocisto. Não tem órgãos, não tem dor, não tem sistema nervoso, não se tem nem individualidade genética. Então, isso consistia em que não era possível se considerar vida até aquele ponto, porque não existia nada disso, não existiam órgãos, não existiam dor, não tinha sistema nervoso, não havia individualidade genética. E terceiro, é que os embriões que eram utilizados eram embriões excedentes de clínicas de fertilização. Ou seja, eram embriões que os genitores eles não tinham a obrigação, nem iam utilizar aqueles embriões, porque geralmente se excedem embriões, e eles ou seriam descartados, ou eles seriam congelados, ficariam continuamente inertes e nunca seriam utilizados. Então, a pesquisa ela é uma forma de dar um destino nobre para um material que não viria a ser nada. E aí a gente tem o segundo bloco da divisão, que é o bloco pró-vida e conservador. Esse bloco ele era contrário à lei e era representado por cientistas como a doutora Alice Teixeira e era apoiado pelo CNBB. E eles contra-argumentaram com argumentos como que o primeiro, que é que a fusão dos gametas já cria um genoma humano único e irrepetível. Então, eles vieram do que Fonteles, ele falou sobre o princípio da vida e tal, e que a partir do momento da fusão dos gametas já se teria vida, já esse genoma humano ele já seria considerado vida. Eles usaram também filosofia kantiana, defendendo que o ser humano ele deve ser um fim em si mesmo, então que seria moralmente errado, digamos assim, que não seria correto que o ser humano ele fosse usado como um instrumento, que ele fosse usado como matéria-prima para laboratório. E além disso, eles apresentaram o argumento de que o uso de células-tronco adultas colhidas na medula e do cordão umbilical, elas já seriam suficientes para a medicina. E como eu falei anteriormente no argumento apresentado pelo primeiro bloco, as células-tronco adultas elas não têm a mesma eficiência, digamos assim, no quesito pesquisa realmente para isso. Não se tem eficiência, porque a célula-tronco embrionária ela se desdobra em qualquer tecido, enquanto a célula-tronco adulta não. E o bloco pró-vida conservador ele apresenta o argumento de que já seria o suficiente e que não estaria levantando questões éticas como o uso de células-tronco embrionárias teria esse problema de estar levantando questões éticas. Pode passar o slide, por favor. Pronto. Depois de ouvir a sociedade, de ouvir os estudiosos, os cientistas, os ministros, eles vão para julgamento. E esse julgamento, ele ficou de 6-5 para improcedência da ação. Ele foi um julgamento acirrado e foi bem emblemático na história da corte. E aí, a lei de biossegurança, ela foi declarada totalmente constitucional. A gente tem essa divisão de 6-5. É importante notar como o tribunal se dividiu. A corrente vencedora, ela teve 6 votos, ela foi liderada pelo relator Aires Brito e foi acompanhada por ministros como Ellen Grace e Celso de Mello. E os argumentos que foram utilizados por esse primeiro grupo, o grupo vencedor, a corrente vencedora, eles focaram na laicidade do Estado e no direito à saúde. Eu vou falar um pouco mais disso quando eu falar do coração da decisão, mas que o Estado, ele é laico e ele não deveria basear suas decisões em dogmas religiosos e deveria valorizar principalmente a tomar decisão à luz da Constituição, a saúde e o bem-estar da população. A corrente divergente, com 5 votos, foi capitaneada pelo ministro Menezes Direito e eles não queriam proibir a ciência, não eram aversos à pesquisa, mas eles propunham restrições bem severas. Uma delas é permitir que a pesquisa ela só fosse possível se, quando extraíssem as células, não destruíssem o embrião. E como eu falei anteriormente, para o método científico daquela época, foi um julgamento de 2008, era quase que impossível extrair um embrião extrair as células sem destruir o embrião. Então, era uma restrição
que limitava completamente a pesquisa científica nesse quesito. Era inviável. E a outra restrição, no caso, ou isso, ou criar um órgão central do governo para fiscalizar cada célula que fosse extraída, o que é ainda mais difícil, o que inviabilizaria ainda mais. Pode passar, por favor. Obrigada. E aí agora a gente pode analisar quais foram os pilares da decisão vencedora, que é para fundamentar a vitória da lei. A maioria do STF, ela se apoiou em 4 pilares jurídicos fundamentais. O primeiro, como eu já falei, é a laicidade do Estado. Os ministros, eles deixaram claro que o Brasil é uma república secular. Então, discussões dogmáticas, discussões teológicas sobre quando a alma entra no corpo, sobre qual é o princípio da vida, se a vida ela começa antes, começa depois, são discussões que pertencem à fé, que não pertencem ao direito e não abrangem toda a sociedade brasileira. E o STF, ele deve julgar com base no direito positivo e deve fazer isso visando o bem-estar social. O segundo pilar dessa decisão foi a separação entre vida humana e pessoa humana. Por quê? Vida humana, como gênero, é possível considerar muitas coisas vida humana. É possível considerar um óvulo vida humana, é possível considerar um espermatozoide como vida humana. Então, sim, como espécie, é possível considerar um embrião como vida humana. Mas o tribunal, ele define que a vida em potencial ela existe no embrião, assim como existe no óvulo e no espermatozoide. Porém, o artigo 5º, ele não protege a vida potencial, ele protege a pessoa humana. A pessoa humana, espécie, um indivíduo biográfico nascido com vida, dotado de direitos e de deveres. Então, o embrião de laboratório, ele é um bem protegido juridicamente. Sim, mas ele não é uma pessoa humana com direitos civis. O terceiro pilar, ele fala sobre a teoria da dependência uterina. Foi apontado pelo ministro Aires Brito, que é o quê? O blastocisto, como eu citei anteriormente, né, que é o que o embrião é até o 14º dia após a fertilização, ele in vitro, ele não tem viabilidade autônoma e ele só vai ser desenvolvido, ele só vai se desenvolver se ele for introduzido em útero materno. Ou seja, ele possui potencial de virar vida humana, de vir a ser uma pessoa, mas ele não possui viabilidade autônoma, digamos assim. Autonomicamente, de maneira autônoma, ele não viria a ser nada se não for introduzido em útero materno. E aí, como a lei ela trata dos embriões inviáveis, como eu também citei anteriormente, a lei ela trata que as pesquisas são em embriões inviáveis ou excedentes, ou seja, ou o embrião ele não vai ser utilizado, não tem possibilidade de ser implantado, o uso não ia frustrar o nascimento de ninguém viria a nascer, não existe vida em potencial no embrião inviável. O embrião ele não seria utilizado, o embrião ele ficaria congelado, o embrião ele ficaria descartado. São desses embriões que se tratam as pesquisas científicas. Então, a lei ela não está frustrando o nascimento de nenhuma pessoa, porque nenhuma pessoa viria a nascer. Não existe viabilidade autônoma no embrião, no blastocisto in vitro. E, por fim, o quarto pilar, ele uniu o direito à vida, o direito à saúde com dignidade. E o STF, ele entendeu que proibir as pesquisas significaria negligenciar o sofrimento de milhões de pessoas reais com doenças degenerativas crônicas. Então, essa limitação que seria imposta às pesquisas científicas que visavam a melhoria da saúde pública, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, essa limitação, ela limitaria a qualidade de vida dessas pessoas. Ela ignoraria, ela viria a negligenciar vidas reais, pessoas que já existem, que já nasceram, que possuem doenças degenerativas crônicas, que seriam beneficiadas. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de citar, quando eu estava estudando sobre quem fez parte do primeiro bloco, durante a audiência pública, eu vi que uma das pessoas, eu estava lendo e eu vi que tinham doutores, e aí do nada,
estava o vocalista do grupo Os Paralamas do Sucesso, que é um grupo que eu gosto muito. E eu fui ver porque que ele participou. Ele sofreu um acidente e ele ficou paraplégico, eu acho. E ele se beneficiou dessas pesquisas. Então, você percebe que essas pesquisas científicas, elas mudam a vida de pessoas que já existem e não é possível negligenciar a população brasileira por causa de dogmas religiosos. E aí, quando houve a ponderação de valores e os deveres do Estado com a saúde pública, que está no artigo 196 da Constituição Federal, e com o progresso científico, se percebe que se pesou mais na balança nesse sentido. Pode passar para o próximo, por favor. E aí, para concluir sobre a decisão, é muito importante que a gente perceba, que a gente destaque, que o STF ele não liberou um cenário desregrado, não liberou a pesquisa científica de maneira desregrada e que não era um vale tudo, mas sim que a Corte ela validou a lei, ela reconheceu a lei como constitucional, mas estabeleceu critérios rígidos de controle bioético e jurídico. Quais são as regras que foram estabelecidas? O uso é restrito, como falei anteriormente, a embriões inviáveis ou congelados há mais de 3 anos, que estão sendo inutilizados. Exige o consentimento expresso e escrito dos genitores e exige a aprovação por comitês de ética e mantém como crime, então, se estabeleceu sanções penais para a comercialização de material genético, como também da clonagem humana. E aí, com esse veredito, o Supremo, ele harmonizou, ele permitiu o avanço da medicina regenerativa, impondo limites éticos constitucionais. E é precisamente nessa fronteira, na decisão, onde o tribunal ele decidiu afastar justificativas morais, metafísicas ou teológicas para se prender estritamente aos limites e à estrutura da norma que é posta pelo legislador, que a gente pode perceber que se evidencia de forma muito clara a aplicação do método positivista. Então, no julgamento da ADI 3.510, o método positivista ele se aplica na insistência da maioria do Supremo Tribunal Federal em se prender rigorosamente ao texto positivado da Constituição, se afastando dos juízos morais, de juízos metafísicos ou de dogmas religiosos sobre o momento da concepção da alma. Sobre a ótica do positivismo jurídico, os ministros da corrente vencedora, eles se limitaram à análise da estrutura normativa posta pelo legislador, interpretando o conceito de pessoa humana, que é protegido pelo artigo 5º, que ele exige o nascimento da vida e que o embrião in vitro ele constitui um bem a ser protegido por normas específicas, mas que ele não possui personalidade civil. Então, o tribunal ele validou a escolha política exercida pelo Congresso Nacional da Lei de Biossegurança, reconhecendo dentro da legalidade e estrito ordenamento que não cabia ao judiciário estender proibições absolutas em virtude de princípios teológicos que transcendem o direito que é formalmente estabelecido. O próximo slide. É isso. Muito obrigada pela atenção.